construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Apoio Construtora Silva Packer. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Atenção você que precisa mudar o piso da sua casa, mas fica adiando só de pensar no barulho e na sujeira de uma reforma. A Reveste Arte tem uma solução para você: o piso vinílico. O vinílico é aplicado diretamente sobre o seu piso de cerâmica, sem precisar quebrar nada, evitando o barulho e a sujeira. Você pode optar pelo piso colado ou pelo clicado, que dispensa o uso de cola ou massa. O vinílico é confortável, não faz o tradicional toque-toque da cerâmica e não fica gelado. Venha conhecer a Reveste Arte e escolher o seu piso vinílico. Reveste Arte, Avenida Marginal Oeste, 405, Sala 3. Reveste Arte. Nós chegamos para somar. E cada pessoa que integra nosso time é um fator crucial nessa equação. Buscamos oferecer os melhores resultados para nossos clientes, com foco total em suas necessidades, determinação de entregar o melhor trabalho e a solidariedade de fazer parte de um time que coopera para que, juntos, todos nós possamos crescer. Essa é a Somaxi. E você faz parte disso. Com mais de 14 anos de mercado, a Sonho Center é muito mais que uma loja de colchões. Oferecemos a você um showroom completo que transformará sua casa em um lugar aconchegante e elegante. Sofás, colchões, mesas, poltronas, aquele lugar dos seus sonhos, aqui vira realidade. Venha nos fazer uma visita a uma de nossas lojas, na 4ª Avenida, número 1510, telefone 47 3367 5635 ou Avenida Marginal Oeste, número 405, bairro Vila Real, telefone 47 32462969, em Balneário Camboriú. Aberto de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 e nos sábados, das 8h30 às 16 horas. Solicite um orçamento pelo telefone ou pelo WhatsApp. Qualidade, conforto e comodidade você encontra aqui na Sonho Center. Sonho Center. Agora você só precisa sonhar. Vai construir ou reformar? Venha conhecer a construtora Krenkel. O seu projeto começa aqui. A construtora Krenkel é especializada em reformas do mais simples ao acabamento alto padrão. Traga o seu projeto hoje mesmo para a construtora Krenkel, Rua 500, número 129, telefone 47992288064. Construtora Krenkel. Risque TV, o seu canal de entretenimento. Bom dia, muito bom dia a você ligado aqui na Risque TV, seu programa Chá das 8, um programa sem mimimi e direto ao ponto, sempre trazendo um convidado para falar sobre coisas que tornam o nosso mundo mais aberto, né, e principalmente sem aquele viés do mimimi da esquerda. Por isso, eu comento com você que esse programa participe através do Superchat para o sorteio do livro. Estamos sorteando o livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Subversão. Participa quem estiver comentando pelo Superchat, tá, pessoal? Então, participa, deixa de ser daquela direita mão de vaquista, aquela direita que só quer tudo,
mas sempre acaba tendo, né, daquela forma que a gente conhece, né, tudo de graça, né? A gente precisa também do seu apoio aqui no Chá das 8, o programa que vem com verdades inconvenientes para destruir narrativas e mentirinhas confortáveis. Por isso que no programa de hoje eu estou trazendo um cara que é CEO, né, ele é dono do Jornal Conservador. Ele teve a iniciativa de fazer esse jornal da mesma forma que eu tive a iniciativa de trabalhar o Chá das 8. E por que isso? Porque o Chá das 8 ele tem uma iniciativa, né, pequena, no entanto, a gente visa realmente quebrar esse imenso monopólio da grande mídia. A gente sabe que as pessoas estão buscando canais alternativos. Por isso eu chamo ele, o Rui Pratini. Rui, obrigado por participar aqui do programa. Maravilha. Pô, fico muito feliz de você ter aceitado o convite. E conta um pouco pra gente como é que surgiu a ideia do Jornal Conservador e como que surgiu a ideia de ter hoje o teu canal, né, fazer parte dos seus projetos, né, e o que te fez sair da tua vida confortável para entrar nessa briga, nessa treta toda? Maravilha. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo, né? Desculpa, pessoal. Pra quem estiver assistindo, tem gente que assiste de manhã, à tarde, à noite, então... É que eu faço sempre programa de tarde e de noite, por isso que a gente está acostumado, né? Então, assim, por que a gente começou a fazer o jornal, Bruno? Por um motivo bem simples. A narrativa da esquerda, ela tem toda a mídia, né? Eles têm dinheiro, eles têm patrocínio, eles têm apoio da justiça, inclusive, agora, né? Você viu lá, o Alan dos Santos foi bloqueado totalmente. Então, assim, questão de concordar ou não concordar, no Loyola, né? Não o Alan, o Loyola. Concordar ou não concordar não é esse mérito que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: ele foi bloqueado sem recurso, acabou, ele está fora do YouTube. Enquanto isso, o STF vai lá e fala que a paródia que o Porta dos Fundos fez com Jesus é uma coisa normal e natural. Ou seja, são dois pesos e duas medidas, né? Um pode tudo e o outro pode nada. Então o Jornal Conservador ele veio com o intuito de criar conteúdo, certo? Criar conteúdo. Então a gente criou o curso para bolsominions, a gente tem agora política internacional, a gente tem entrevistas esporádicas. Então toda vez que a gente acha um profissional de direita que quer fazer um contraponto à narrativa, a gente está colocando no ar. E é interessante como a gente estava falando aqui antes de começar, né? Como está dando certo que o Facebook, quando a gente conseguiu uma audiência boa, né? A gente estava atingindo lá 50 mil pessoas no programa, o Facebook nos proibiu. Inclusive a gente está proibido de fazer live no Facebook, tá? Já fazem 21 dias. A nossa última live foi cortada e retirada, 30 minutos a gente perdeu. A gente teve que migrar para o YouTube na hora para continuar o papo. Então, as nossas lives geralmente são lives compridas, assim, elas têm 2 horas, 2 horas e meia, porque é um papo que a gente vai desenvolvendo, botando contrapontos, né? Então hoje, por exemplo, no Política Internacional, no último que a gente teve terça-feira passada, começa às 19, terminou quase 21 horas. Teve o Maurício Alves, que é um observador internacional maravilhoso, e a gente teve a participação do pastor Neto Curvina. Se você escutar aquele programa da metade para o fim, você começa a entender alguns meandros da política internacional que você não tem noção. Por exemplo, que a Rússia é interligada com a Inglaterra. E assim, a gente tenta falar da maneira mais fácil, mais simples para entender. Quando eu criei o Jornal Conservador, eu tinha uma coisa em mente: eu quero fazer, e não desmerecendo, mas a ideia é assim, eu quero fazer o pipoqueiro entender de política. Porque no momento, Bruno, que o pipoqueiro entender de política, os políticos estão em maus lençóis. E eu acho que a gente já está chegando nesse ponto. Concordo. Eu tive uma experiência em São Paulo que foi fantástica. Quando eu entrei num táxi para ir para o aeroporto, dentro do táxi estava o livro O Mínimo, do Olavo de Carvalho. Aliás, ontem foi o aniversário do Olavo, hoje eu estou usando a camiseta para homenagear o nosso grande mestre Olavo de Carvalho, né, completando 74 anos de idade. Muito bem-vindos. Obrigado, Olavo de Carvalho, por toda a contribuição, né? E estava lá o mínimo. De vez em quando aparecem fotos, por exemplo, de cobrador de ônibus lendo um livro do Olavo de Carvalho. Quando a gente vê isso, primeiro a gente percebe uma coisa muito interessante. Esse pessoal que antes se julgava como da mídia, aquele pessoal que realmente trazia aquela informação totalmente enviesada, eles não estão sabendo para onde correr mais, porque agora essa espiral de silêncio já foi rompida. O povão já está começando a entender. Ou seja, a gente está conseguindo chegar no pipoqueiro. Perfeito.
E eu te digo mais, eu nasci em 76, né? Daqui a pouco é meu aniversário, eu vou fazer 45 anos. Eu lembro nitidamente, em 80 e pouquinhos, o pessoal falava o quê? Futebol, mulher e samba. Por quê? Política e religião não se discutia. Era tipo um status protegido. É isso que eles querem. Ou seja, você não fala de religião e o teu padre, o pastor, vai fazer o que ele quiser. Você não fala de política e o prefeito vai roubar e no problems. Não é mais assim. Hoje você entra no boteco, tá o pessoal lá conversando sobre o STF. Hoje você vai no milho, aqui na barraquinha de milho, estão os velhos reunindo lá, pô, porque o prefeito fez isso, porque o prefeito fez aquilo. Ou seja, eles estão com os holofotes. E nada melhor para você trazer o problema e escancarar é a luz. Ou seja, hoje as pessoas não sabem mais quem são os 11 jogadores de futebol. Perfeito. Mas sabem os 11 ministros. E tem a opinião de cada um deles. E é legal, porque a gente nunca teve na história do país alguém que fosse estudar e estrinchar a história de cada um. O Brasil Paralelo fez isso. Perfeito. O Brasil Paralelo colocou a capivara do Alexandre de Moraes, do Celso de Mello, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia. Todos eles, aliás, indicados por quem? Por pessoas que são totalmente ligadas a esse establishment. O Lula, ele foi solto por uma decisão de quem? Da Carmen Lúcia. Da Carmen Lúcia. Quem te indicou a Carmen Lúcia? Exato, não foi nem uma decisão, né? Foi uma redecisão, porque ela tinha decidido e redecidiu, né? Ou seja, uma coisa esdrúxula. Só não foi um crime porque não tinha sido finalizado aquele julgamento, senão seria crime, sabe? E mais, te digo, ele foi solto por uma decisão que já tinha sido ventilada e julgada no STF diversas vezes. Fazem 7 anos que esse processo correu e depois de 7 anos eles revertem a decisão da corte para fazer isso. Ou seja, esse é o problema. Tá todo mundo de olho. Então as pessoas falam muito, e aí eu vou entrar numa questão muito, muito delicada. E aí as pessoas têm o imediatismo, Bruno. Porque como a gente ficou 30 anos curtindo a nossa vida, a gente acha que agora tem que resolver tudo do dia para a noite. É que nem quando a gente engorda por 15 anos, a gente não emagrece de um dia para a noite. Perfeito. Se a gente fizer isso, vai ter consequências muito nefastas. O que eu quero dizer com isso? Nada de 142, nada de ditadura e nada de intervenção militar. Eu comparo o momento que a gente vive que nem uma maratona. Nós estamos no meio do caminho, do 21º para o 22º quilômetro. E nesse momento todo maratonista sabe o quê? Que é quando mais dói o músculo, quando a perna mais dói, quando a mente vem e diz para. A gente não tem que parar. E a intervenção militar seria pegar a gente do 21 e botar no 0 de novo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu sei é o seguinte, Bruno. Se os militares assumirem, você acha que o presidente vai continuar? De jeito nenhum. Essa é a questão. Bolsonarista não pode pedir 142. Bolsonarista não pode pedir intervenção militar. Se eu sou o general em chefe e vou pegar e vou fazer a intervenção militar, por que eu vou manter o poder para um outro? Eu vou pegar para mim? Exato. Então, primeira coisa, o 142 não prevê nada de intervenção militar no STF. Primeira coisa. Existem outros caminhos. Não estão sendo cumpridos? Bom, para isso existe 2022 agora, a nova eleição, onde a gente tem que botar gente alinhada com o presidente para poder estar lá dentro e resolver esse problema. Primeira coisa. Segunda coisa, temos que continuar o estudo. Infelizmente, dormimos 30 anos. Infelizmente, deixamos o poder para as pessoas fazerem o que quiserem enquanto a gente curtia o carnaval e o samba. Agora está na hora de estudar. Cara, você está colocando uma coisa que vai de encontro àquilo que eu acredito. A política partidária, ela é importante. Ok, você muda muita coisa na política, você muda demais. Lá é o fim de todo o campo das ideias. Ou seja, há um reflexo da sociedade. Tudo bem, é um reflexo um pouco distorcido, porque tem a realidade partidária que filtra muito das opiniões. Por exemplo, a nossa opinião, até 5 anos atrás, não era aceita em partido algum. Por quê? Porque blindava esse grupo, né, esse estamento burocrático, essa patota de pessoas ligadas ao poder. A coisa já está mudando, já tem partidos aceitando pessoas conservadoras dentro. Então essa mudança, ela é gradativa. Só que é o seguinte, não adianta a gente querer mudar, e aí vai um ponto fundamental. Por isso a importância do Chá das 8 e a importância do teu jornal. A gente está lutando contra gigantes. No entanto, quando a gente começa a romper essa espiral de silêncio, as pessoas começam a ouvir, cara, não é que o Bruno, aquele maluco que usa a camiseta do Olavo de Carvalho
toma uma caneca do Coalizão Conservadora, usa uma caneca do Olavo. Pô, não é que esse cara tá falando que ele fala, faz sentido. Né? Então, ou seja, a gente primeiro tem que estudar, tem que criar literatura, tem que criar material, para que daqui a 30, 40 anos, 100 anos, quando as pessoas estudarem o passado, elas não vão estudar através de um historiador marxista que contou a história totalmente distorcida. Eles vão assistir o Chá das 8, vão ler o Jornal Conservador e vão falar, cara, olha isso aqui. Então, essa que é a importância também, né? Perfeito, concordo plenamente. E te digo mais, eu não quero que as pessoas concordem comigo, tá? Eu quero que elas discordem tudo. Porque quando a pessoa concorda, ela entra no estado de comodidade. Quando ela está cômoda, ela sai de uma visão e vai para outra. Eu não quero criar pessoas assim, Bruno. Perfeito. Eu quero criar pessoas questionadoras. Ela vai concordar comigo nesse pedacinho, vai concordar com o Bruno nesse pedacinho, vai concordar com o Fulano naquele pedacinho, e vai ter um pensamento dela. E aí nós vamos estar com um problema para os políticos. Porque quando as pessoas começam a pensar, elas não aceitam mais a tirania jogada ao léu. Não adianta você vir e dizer assim, faz porque eu quero. Ele vai dizer, não, mas o que tu quer? Não, mas tá errado isso, tá errado aquilo, assim, não sei o quê. Ou, entendeu? Quando a pessoa vai lá e coloca pracinha, fiz uma pracinha, 2 milhões, o cara olha e diz, não, para aí, cara, eu faço banco, aquele banco custa 3 mil reais, essa pracinha custa 50 mil reais. Aí o cara vai lá e diz, ô. E o mais importante de tudo, Bruno, é o seguinte, nessa corrida que a gente tá, as pessoas têm que se atentar a uma coisa. A política não é feita de 2 em 2 anos. Ela não é pulada de eleição em eleição há 45 dias. O pior, né? Tem muita gente que deixa para decidir o candidato nos últimos 7 dias. Aí depois ela diz assim, nossa, eu não sabia que o cara era assim. Claro que não, tu decidiu através de um folhetinho preparado numa propaganda, margarina. Não, tu tem que conhecer a pessoa, você tem que acompanhar ela, tem que questionar ela. E política se faz no dia a dia. Votou no cara? Votei. Ele ganhou? Ok. Não ganhou? O problema não é teu, o problema é dele. Agora, o cara que foi eleito está lá na Câmara. Então vai lá e cobrar ele. Não está feliz com o lixo? A gente estava vendo aqui antes, eu vi lá o buraco. Não está feliz com o buraco? Vai lá na Câmara. Ô, vem cá. Não, nós vamos votar, não vai votar projeto nenhum hoje, cara. Vai sozinho, vai sozinho. É o que a gente estava conversando antes, Bruno. Vai sozinho. Depois você vai com 2. E daqui a pouco você tem 150 pessoas. Daqui a pouco você tem 3 mil pessoas. Daqui a pouco a Câmara está pequena. E eles não têm onde se esconder, porque eles estão lá dentro. O prefeito não cumpriu o que prometeu. Vai lá na prefeitura. Ele tem que entrar e sair. Entra lá e senta e espera. Ô, o prefeito, cadê? Não tem problema, cara. Vai 1, vai 10, vai 100, vai 1000 pessoas, pacificamente. Eles têm que dar explicação. Eles, como eu escutei depois da campanha ali, eu estava num grupo, que o pessoal falou assim, te acostuma, ele ganhou. Eu disse, irmãozinho, ele ganhou a eleição, ele não ganhou um passe livre para fazer 4 anos o que ele quiser. Ele ganhou, ok. Eu queria que o prefeito de Balneário tivesse tomado uma paulada. Não tomou, perfeito. Só que ele não ganhou um passe livre, Bruno. Eu falei pra ele, irmãozinho, ele ganhou 4 anos, eu na cabeça dele. Não gostou? Pede pra sair, cara. Ou tu acha que o político, quando ganha, ele tá com a vida ganha? Não, eu posso fazer o que eu quiser. Uhum. É esse tipo de conformismo que a gente tem que começar a mudar. Até porque, Rui, eu vejo muito que... Ok, ganhou, tá lá, o cara tá muito confortável, até demais, ganhando um bom salário numa Câmara, ganhando um salário que a iniciativa privada não paga. Não. E o cara tá muito bem acostumado ali naquela realidade. Alguns benefícios de CEO de final de carreira, né? Assim, o cara tem carro, tem plano de saúde, tem tudo, certo? E o que me incomoda muito, Bruno, é sem responsabilidade. Você é dono de empresa, eu sou dono de empresa. Se eu fizer 3 meses maluco, cara, não vou poder tirar minhas férias em Gramado, não vou poder comprar minhas coisas. Ele não, ele vai lá e... Moisés, 33 milhões. Não tem mas, cara, tu assinou, pra mim tu é culpado. Por que tu é culpado? Porque ele é o CEO máximo de Santa Catarina. Mas... Então tá, tu detectou, então vem pra público e diz, olha, eu peguei lá, os caras fizeram a compra de 33 milhões, a culpa não é minha por causa disso. As ações que eu tomei foram essas. Mas explica pra população. Agora fica aquele negócio, não é não, cara, tu é o responsável. O problema é o seguinte, eles estão acostumados a ter uma empresa maravilhosa que rende milhões e que eles podem gastar sem compromisso com nada. Perfeito. Por que o Bolsonaro está dando um show de bola? Porque ele tem compromisso. Tarcísio Meira, ele tinha um... Tarcísio Meira é toda a Globo. Tarcísio Meira não, Tarcísio, o ministro. O ministro Tarcísio. É, isso aí, ministro da Saúde. Da saúde não, da pavimentação lá, o homem do asfalto. Sim. O homem do asfalto. Tarcisão do asfalto. Tarcisão do asfalto.
Ele tinha no governo Lula um orçamento que era 3 vezes maior do que ele tem hoje. Em 1 ano e 8 meses ele fez 13 mil quilômetros. Mais do que os 13 anos que o Lula fez. Ou seja, dinheiro tem, é só gastar direito. E tem outro detalhe, né? Se você não roubar, sobra mais. Olha a pandemia, cara, olha a pandemia. Olha a pandemia e nós subindo que nem louco. O que eu acho mais engraçado é quando a gente começa a ter essa discussão com pessoa anti-horário, eu vou usar aqui a nomenclatura que o Alessandro Santana, o Negão, fala, né? Eu vou usar os anti-horários aí, né? Quando eles começam a cair na discussão, né? Quando a gente compara números e dados do governo Bolsonaro com governos anteriores, cara, a gente chegou num point of no return, um ponto sem retorno. A população já entendeu que hoje, para você ter um governo executivo que funcione, você tem que ter pessoas que trabalhem dentro de critérios técnicos. Perfeito. E o governo Bolsonaro fez exatamente isso, né? O Tarcísio, ele é um cara que tem trabalhado muito forte dentro daquilo que ele sabe. Ele já fez parte de governos anteriores, como você muito bem disse. Só que agora o detalhe importante qual é? Cortou a torneira da corrupção. É o Odebrecht que está fazendo essa obra? Não é. O que esses caras estão tendo que fazer? Estão tendo que financiar uma porcaria de um documentário totalmente fajuto para tentar botar a opinião pública contra o presidente Bolsonaro. Só que as pessoas já entenderam que aquilo ali se tratou de uma grande farsa, né? Perfeito. Ou seja, dentro disso, já está começando a criar um consenso de que quem manda nessa porcaria somos nós, pô. Aí começa a ficar bonito, né? Exatamente. E o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, para as pessoas entenderem. 2022 não tem terceira via, tem ou Bolsonaro ou esquerda. Ah, mas, irmãozinho, entenda uma coisa bem simples. Ou é Jair ou já era. Acabou. Não tem, é guerra, é guerra. Se eles assumirem o poder, nós estamos ferrados. Vai vir com mão de ferro. Então, assim, o cara que vai lá e diz assim, ai, eu tô estudando porque... Não, cara, não tem estudando. Ou é Jair, ou é já era. Aí a gente vai chegar num ponto interessante, tá? Se a esquerda voltar pro poder, eu não vou perseguir esquerdista. Você da chapa sapatênis, você da chapa sapatênis, esse pessoal do Novo, esse pessoal aí da camiseta laranja, essa turminha aí do Renova BR, esse pessoal do MBL, essa galerinha que falou tanto em, ai meu Deus, a esquerda, a gente tem que... Ai, que não sei o que, o PT não pode voltar para o poder. O PT pode voltar para o poder por negligência de vocês, por vocês a terem planos de poder limitados e querer agora atacar o presidente Jair. Uma coisa é fato. Poderia-se muito bem se aliar o presidente Jair contra o inimigo comum e, aliás, criminalizando o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSOL... Porque partido que negocia barato a nossa soberania, esse partido tem que ser extinto. Eu falo aqui sem medo. Partido ligado a narcotraficante internacional, a Farc e a ditaduras como a ditadura cubana e como a ditadura da Nicarágua e de outros países, aí do Daniel Ortega e tudo mais, esse pessoal não pode governar no Brasil, não pode ter vida política no Brasil. Mas não, o que eles preferiram fazer? Esse pessoal da direitinha, sapatênis e da gravatinha borboleta? Ai, o Bolsonaro, ai, não sei o quê. Cara, vão se catar vocês, velho. Mas nós temos dois problemas, né? O primeiro problema é o seguinte, um partido criado, o Nojo, criado pela Meba, que tem viés libertadores e só na cabeça dele, né? Porque um cara que é de direita, que é pró-liberdade e quer vacinar a população à força, já mostra a índole dele, né? Então a pandemia foi maravilhosa para trazer isso, certo? Então assim, pra mim o Nojo tu bota na conta junto com a esquerda e acabou, cara. Não tem, cara. Ou tá com o Bolsonaro ou tá fora. Primeira coisa. E segundo, mais importante, tu tocou num ponto bem interessante. Muitas pessoas me falam assim, o que a gente vai fazer? Porque a faculdade, a escola, o doutorado, não sei o quê. Eu tenho uma proposta bem simples, Bruno, que eu vou começar a trabalhar muito forte a partir do ano que vem. O comunismo tem que ser enquadrado como um crime exatamente igual ao nazismo. Mas por que tu fala isso, Rui? Alguns amigos vêm debater comigo e dizem, pô, eu prefiro que eles estejam lá para a gente poder conhecer. Daqui a 10 anos, talvez. Hoje, o comunismo está enraizado numa cabeça de um professor que ele é capaz de dizer assim,
Tu ensina bons valores em casa, mas lá eu vou deturpar ele. Então, infelizmente, neste momento, é como se você pegar uma pessoa que te está morrendo e dizer assim, não vamos dar sangue para ele porque ele vai criar sangue sozinho. Não, não vai criar. Ele vai morrer. Nesse momento nós estamos em guerra. E o outro lado joga com todas as armas, legais e ilegais. Eles não têm limite. Quando um professor fala que ele vai querer pegar minha filha para fazer o que ele quiser, primeiro que ele não me conhece. Não vai ser assim. Segundo, que a minha filha dá nó em ponto d'água. Um professor comunista não tem base nem para começar a conversar com ela. Mas e o resto da população? Exato, exato. Então assim, nós temos que criminalizar o comunismo. PCO, PCdoB, PT, tem que ser extinto. Caçado o direito de ser partido. E se um professor vai lá numa escola e diz, não, porque eu acho que Marx, não sei o que, querido, filma e diz, ó, primeira vez, 3 strikes, vai ter problema, cara. Infelizmente, Bruno, nós temos que tomar uma medida radical, porque não é um problema pontual. Não é uma coisa que a gente vai conseguir. Se nós formos pelas vias normais da direita, nós vamos demorar 20, 30, quem sabe 50 anos para chegar num ponto decente. Então, neste momento, nós temos que estancar a sangria, como a gente chama no Rio Grande do Sul. Estancar a sangria. O cara está sangrando, cara, temos que parar com o sangue. Tem que parar. E como é que vamos parar? Temos que criminalizar o comunismo. No momento que o cara vai defender o comunismo, ele tem que ser preso, porque o comunismo matou muito, muito mais do que o nazismo. O comunismo matou mais do que o nazismo e continua matando. Por que eu vou permitir que uma ideologia nefasta se propague dentro da escola? Claro. Temos que estancar a sangria. Tem que ser proibido o comunismo. Tem que ser transformado em crime. E outra, né, você que não percebeu ainda a gravidade da coisa, né? Eu falo diretamente para você. Hoje, esse professor, ele está falando isso, colocando um mundo ideal na cabeça do teu filho, um mundo ideológico, que não vai se confirmar. Né? Esse mundo vai acabar terminando negando a raiz humana, tentando criar um novo modelo humano de sociedade, e que é totalmente inviável e que vai acabar na mão de um ditador sanguinário. A gente vai para um rápido intervalo comercial, tá? Não sai daí, que se tu voltar, a militância do PSOL vai fazer manifestação na porta da tua casa. Daqui a pouquinho a gente volta. Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo o nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Atenção você que precisa mudar o piso da sua casa, mas fica adiando só de pensar no barulho e na sujeira de uma reforma. A Reveste Arte tem uma solução para você: o piso vinílico. O vinílico é aplicado diretamente sobre o seu piso de cerâmica, sem precisar quebrar nada, evitando o barulho e a sujeira. Você pode optar pelo piso colado ou pelo clicado, que dispensa o uso de cola ou massa. O vinílico é confortável, não faz o tradicional toque-toque da cerâmica e não fica gelado. Venha conhecer a Reveste Arte e escolher o seu piso vinílico. Reveste Arte, Avenida Marginal Oeste, 405, Sala 3. Reveste Arte. Nós chegamos para somar. E cada pessoa que integra nosso time é um fator crucial nessa equação. Buscamos oferecer os melhores resultados para nossos clientes, com foco total em suas necessidades, determinação de entregar o melhor trabalho e a solidariedade de fazer parte de um time que coopera para que, juntos, todos nós possamos crescer. Essa é a Somaxi. E você faz parte disso.
Com mais de 14 anos de mercado, a Sonho Center é muito mais que uma loja de colchões. Oferecemos a você um showroom completo que transformará sua casa em um lugar aconchegante e elegante. Sofás, colchões, mesas, poltronas, aquele lugar dos seus sonhos, aqui vira realidade. Venha nos fazer uma visita a uma de nossas lojas, na 4ª Avenida, número 1510, telefone 47 3367 5635 ou Avenida Marginal Oeste, número 405, bairro Vila Real, telefone 47 32462969, em Balneário Camboriú. Aberto de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 e nos sábados, das 8h30 às 16 horas. Solicite um orçamento pelo telefone ou pelo WhatsApp. Qualidade, conforto e comodidade você encontra aqui na Sonho Center. Sonho Center. Agora você só precisa sonhar. Vai construir ou reformar? Venha conhecer a construtora Krenkel. O seu projeto começa aqui. A construtora Krenkel é especializada em reformas do mais simples ao acabamento alto padrão. Traga o seu projeto hoje mesmo para a construtora Krenkel, Rua 500, número 129, telefone 47992288064. Construtora Krenkel. Risque TV, o seu canal de entretenimento. Voltando aqui para o nosso Chá das 8, vamos mandar um abraço para quem nos assiste ao vivo. Mandar um abraço para o Eclésio Correia de Oliveira Neto. Olha que interessante, Rui Pratini, eu conheci através dos lives com o Fernando Weissman. Um abração, Rui e Bruno. Pô, Eclésio, obrigadão aí por estar participando do Chá das 8. Também a Thales Schroeder fez um comentário, tô curtindo o Chá das 8 tomando café. Queria aproveitar, deixa nós aqui, a gente tá abrindo um pouco mão do café, porque a gente tem o Café Garibaldi que tá nos patrocinando aqui no Chá das 8, tá, pessoal? Então hoje o café também está fazendo parte da nossa mesa aqui no Chá das 8. Então tá aí, obrigado, viu, Thales? Raquel Silva, sou fã demais dos dois. Pô, Raquel, obrigado. A Raquel tá sempre presente, ela sempre assiste Chá das 8. Muito obrigado, Raquel. A Regina Thaís Portela Pratini, esposa do Rui, fez um comentário também. Né? Bom dia, Rui. Bom dia, Bruno. Também fez outro comentário. Ó. Se não falarmos e entendermos de política, seremos governados por quem entende. Pior, não é nem por quem entende, né? Às vezes a gente acaba colocando na mão daqueles que estão querendo nos usar para planos nefastos. Isso é um grande risco, né? Como o presidente Bolsonaro muito bem falou, Regina, entre a liberdade e a morte, né, o que a gente escolhe, né? Viver sem liberdade a gente não vai escolher, então a gente tem que lutar pela liberdade. E a Letícia Matos, ela faz um comentário fantástico aqui, que a gente comentou inclusive no intervalo. Bom dia, isso aí, Rui, olha só, como o próprio presidente fala, intervenção por quê? Se ele já está no poder, ponto, não há necessidade. Eu gosto de ver, quando eu passo na frente de quartel, eu vejo a milicada, o pessoal pedindo para os milicos, intervenção militar, eu falo, meu querido, cara, a intervenção tem que ser popular, né? Aí tem o pessoal agora do Facebook, Flávia de Oliveira Camargo, jornal conservador é de extrema necessidade para abrir a mente das pessoas. Flávia, obrigado por estar participando. O Flávio é uma grande fã da galera lá. Pô, legal. Flávia, queremos você aqui, hein? O Chá das 8 está aberto para você também. Se quiser participar, entre em contato com o Rui. E o Rui te coloca aqui, porque eu quero pessoas que defendam a nossa liberdade acima de tudo. Beleza? Obrigado mesmo por participar. Agora, Rui, comentando aí sobre... Né, a gente está chegando aí no dia 1º de maio. Dia 1º de maio, o Brasil inteiro, a gente vai ter aí manifestações pautadas aí na questão do presidente, né? Inclusive falando, eu autorizo o presidente, querendo que o presidente tome aí medidas contra esses tiranetes, governadores e prefeitos. Então, a minha pergunta para ti é como você vê esses movimentos e se você qual a importância que você dá para essa mobilização do dia 1º?
Legal. Bruno, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, ó, o presidente, ele não precisa que a gente vá para frente do quartel e nem que a gente vá pedir para ele tomar as medidas, porque ele está tomando isso dia a dia, né? É só você ver lá, ele desmascarou o Moro, ele fez a troca agora no Ministério da Defesa, promoveu o Braga Neto, ele está trabalhando com isso. O que o presidente quer que a gente faça? Que a gente volte a viver. Ele mesmo falou, o meu exército e o exército do povo brasileiro nunca jamais vai se levantar contra a população. Ele disse o quê? Vão para a rua, que quando os caras não tiverem poder, por que não tiver poder? Bruno, a gente tinha quantas pessoas aqui em Balneário? 170 mil. Tem 100 e pouquinhos guardas municipais e mais uns 50 policiais militares. Se, e eu digo o seguinte, a Guarda Municipal e a Polícia Militar não estão contra nós, mas se fossem ficar, como em alguns casos, eles não têm maioria. Se sair 10%, eles não têm como controlar. Para controlar tem que chamar o Exército. E o Bolsonaro já falou, o Exército do povo brasileiro, comandado por mim, jamais vai se levantar contra a população. Então, dito isto, o que eu quero dizer da manifestação? A manifestação não vai ser um momento estanque. Lembramos, a gente falou no primeiro bloco, nada na vida é assim, pá, pum, só a música da Simone Simaria, pá, pum, senão não é, certo? O que eu quero dizer com isso? A manifestação pode ser usada como um dia D, um dia do retorno. Por que o dia do retorno? O dia que as pessoas vão voltar à rua, vão voltar a viver. Eu vejo a manifestação com bons olhos para algumas coisas. Por exemplo, ajudar aquela senhora que está apavorada dentro de casa para ela ver que ela pode retornar à rua. Mas, Rui, eu não posso ir para a rua porque eu tenho comorbidade, eu estou doente, o que eu faço? Vai para a janela, toca o hino alto, grita, esperneia, toca a bandeira, movimenta a população para as pessoas verem que o Brasil é conservador, que o Brasil está com o Bolsonaro. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa, lembramos sempre, o dia primeiro não é um dia estanque. Nós temos que voltar a viver e se preparar para 2022 porque tem a eleição. Ou seja, vamos para a rua. Então o que eu vejo de bom na manifestação, além das pessoas saírem para a rua? Aglomerarem. Aglomerar? Sim, aglomerar e voltar a falar de política. Aglomerar e voltar a falar com as pessoas. Aglomerar e voltar a viver. Quem não vive já morto está. É bem simples. Quantos milhares de pessoas morreram, Bruno, esse ano inteiro da pandemia, devido a ficarem trancados em casa apavorados? Quando você perdeu a esperança, a morte chegou. Então o que eu quero dizer do dia 1º de maio? Todo mundo para a rua. Mas um ponto muito importante a gente tem que lembrar. A esquerda vai estar do outro lado. Querendo um tumulto para jogar nas nossas costas. Em momento algum, em hipótese alguma, respondam. Saiam de perto e deixem que a polícia vai tomar conta. Porque a polícia vai estar lá para isso. A polícia está para nos proteger. Na última manifestação em Itajaí, eles estavam do nosso lado. Dia 1º vão estar de novo. A polícia é cidadão do bem. É simples. Por que é cidadão do bem? Eles têm família, Bruno. Se o cara for tirando hoje aqui, quem garante que o colega dele não vai ser tirando com a avó dele? Perfeito, perfeito. A colocação que você fez ela é fundamental para a gente entender que por trás a polícia não é um mecanismo mecânico, até, desculpa o pleonasmo, a redundância, né? Eles não são um mecanismo que age de forma fria. Né? Eu tive conversando com o policial Ramos, de Itapema, e o Ramos ele falou uma coisa para mim que foi muito, muito contundente, muito correta, né? Que por trás da polícia militar tem um pai de família. Né? Esse pai de família ele quer o melhor pro filho dele, né? E quando você tem um pai de família indo para a luta, indo para o trabalho, ele muitas vezes ele tem que cumprir ordens, só que ele sabe que aquelas ordens que são esdrúxulas, né, é regra no quartel. Né? O problema é que alguns têm se excedido e aí que a gente tem visto esses absurdos acontecer. Que inclusive tu já foi vítima de alguns absurdos desses, né? Perfeitamente. E hoje faz um ano da primeira abordagem de Balneário Camboriú. Hoje faz um ano da primeira abordagem que eu sofri em Balneário Camboriú. E hoje faz um ano da primeira abordagem mais ridícula do planeta Terra. Eu vou te dizer por quê, Bruno. Eu fui abordado por um fiscal de máscara. Ele me ordenou que eu colocasse a máscara sem se identificar. O que já é 2 erros. Primeiro que ele não manda em nada e segundo que ele tem que se identificar porque todo servidor público tem que passar o nome e a matrícula para... Né, primeira coisa. Segundo, ele fez isso, Bruno, num dia que a ordem do prefeito era informar a população. Então, depois do cavalheiro indicar que eu deveria obedecer ele somente porque ele tinha um crachá que ele não podia me mostrar,
Ele disse que ia me prender. Eu digo, não tem problema, meu querido. Tu não vai ligar para o guarda municipal. Inclusive, ele virou as costas para sair correndo e disse, não foge, porque eu vou chamar para o guarda municipal. E eu liguei para o guarda municipal. Eu conheço o pessoal lá, porque eu sempre ajudava eles a monitorar o entorno da minha casa. E, inclusive, o Oliveira, que é um amigo nosso, veio para lá. E aí eu falei para ele, pessoal, eu preciso que vocês mandem uma guarda aqui. Me identifiquei, né? Nome, CPF, endereço, ficou correto. Coisa que o rapaz não fez. E ele me disse, mas por que você quer um pessoal aí, Rui? Eu disse, porque eu quero que você me prenda. Ele, o quê? Tem um cidadão aqui da prefeitura que diz que vai me prender, então, por favor. Eles chegaram ali, eu fui agredido por um deles, um tapinha na mão. Aí, né? Mas fazer o quê? Cada bicha vai com as suas armas, né, cara? Fazer o quê? Eu fui cercado antes da Polícia Militar, da Guarda Municipal chegar, eu fui cercado por 12 servidores públicos, 12. Um deles vociferava, parecia estar possuído. Depois, aí como eu estava com ele de novo no telefone, na hora que ele deu um tapa, eu disse, estou sendo agredido por servidor público. Aí brotou o guarda municipal lá dentro. Fiquei 4 horas na frente na Brasil, na frente da minha casa. Eu estava tomando café numa cliente minha. Eu saí dali, fui para lá. E aí minha própria família falou, mas Rui, por que tu faz tudo isso, cara? Por que tu não botou a marca de irmãozinho? Eu faço tudo isso. E foi o que eu falei pro guarda. Eu falei, sabe por que eu faço tudo isso? Ele, por que, Rui? Era mais fácil, era mais fácil pra mim. Só que eu tenho uma esposa e 2 filhas. Imagina esse tirano desgraçado amanhã na rua solto. Eu disse, ele tem que entender o seguinte, que existe cidadão de bem, e existe cidadão homem nessa porra dessa cidade, que não vai deixar essa merda se perpetuar. Pô, não pode falar porra e merda aqui não, caralho. Desculpa, filho da puta. Pariu, velho. Porra. O que eu quero dizer, Bruno, é o seguinte, cada um tem que lutar com suas forças, e um pouquinho mais. Se a senhorinha está com dificuldade de locomoção, fica em casa, espalha. Eu adoro receber mensagem do meu Messenger, eu tenho alguns Facebooks. Todos os dias eu recebo milhares de mensagens das velhinhas compartilhando notícia boa do Bolsonaro. Essa é a tua função, é o que tu pode fazer. Grupo de WhatsApp, as velhinhas estão lá, vamos lá. Se reúne, fala de Bolsonaro. Sim, nós temos que fazer tudo que possa. Qual foi a diferença? Naquele momento, o rapaz fez uma abordagem. Tinha minha esposa, meu funcionário, um amigo e eu. Ele olhou e disse, é o cara mais... Eu estava tranquilo, de chinelo de dedo, sem camiseta, não, de camiseta poída. Ele olhou e foi covarde. Vou pegar o gordinho feio. Ele se enganou que o gordinho feio era o pior dali. E aí o levante foi na hora. E Bruno, faz 1 ano, e era num dia de informação. O que eu quero dizer é o seguinte, é exatamente igual a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Sempre terão porcarias no meio do caminho. Sempre tem a uva podre no cacho. Sempre tem a maçã estragada. A gente não pode se calar. E durante esse ano inteiro de pandemia, eu falei muito com o pessoal da Guarda Municipal e com a Polícia Militar. E eu dizia para eles, vocês têm que dar um jeito nesse cara e naquele cara. Por quê? Porque esse cara é maluco. Amanhã pode sofrer 2 consequências. Primeiro, você pode tomar um tiro, porque esse cara pode dar uma porrada numa mãe de um traficante. O cara não consegue marcar quem é a pessoa. E como o mau policial, ele anda sem o nome, na farda. Eu dizia para ele o seguinte, amanhã o cara não consegue ver o nome dele. Vocês são tudo igual para a população. Tudo careca, ele marca o carro. E aí você pega o carro dele e você vai tomar um problema. Vem a população dar uma pedrada ou coisa muito pior. Ou então pode acontecer outra coisa também. Você pode estar de folga e ele está com outra pessoa. E ele explodir a tua mãe. Porque a tua mãe saiu de casa e estava tomando uma Coca-Cola sem a máscara e ele patrola a tua mãe. Ah, mas eu digo, cara, pau que bate em Chico, bate em Francisco, bate em Zezinho, bate em Mariazinha, bate em todo mundo. Então a população tem que entender que cabe a nós fazermos o possível e um pouquinho mais para reeleger Bolsonaro e para transformar a nossa cidade numa cidade boa. Se nós transformarmos o nosso município, e é por isso que eu comecei a lutar 1 ano atrás, se nós transformarmos o nosso município numa cidade boa, a cidade vizinha vai querer também. E aí o nosso estado vira um estado maravilhoso. Nosso estado virando um estado maravilhoso, o estado do lado vai querer também. E é assim que a gente conserta o Brasil. Então esquece 142. Esquece a intervenção militar. Arruma primeiro tua casa, depois arruma tua rua, depois arruma teu bairro, depois... Ah, mas é uma tarefa árdua. Se a gente pensar na tarefa de arrumar o Brasil, vão ser 15 anos trabalhoso, né? Mas se eu pensar em arrumar meu quarto hoje, 2 horinhas, arrumo meu quarto. Eu fico imbuído daquele negócio, saio na rua, aí vou ser gentil com a senhora, vou dar uma gorjetinha pro cara ali, vou fazer não sei o quê. Comecei a arrumar minha rua. E da rua espalha pro município. Na terça-feira, é terça que tem a câmara aqui, né? Na terça-feira, em vez de eu ficar vendo novela, eu vou lá na câmara. Vamos ver o que aqueles caras estão fazendo.
você vai ver cada coisa ruim, cada coisa esdrúxula. Eu vou entrar, em vez de eu ficar vendo a novela, eu vou entrar no canal conservador, eu vou ver o Chá das 8, eu vou incomodar o Bruno. Ô Bruno, mas por que isso... Opa, quando a gente começa a conversar, a gente começa a ficar inteligente. E já dizia o Bolsonaro, conhecereis a verdade e ela te libertará. João 8,23, né? Exato. E aliás, por isso também é importante a literatura, né? Porque, por exemplo, o sociólogo espanhol José de Ortega y Gasset fala muito sobre o homem-massa no livro Rebelião das Massas. E ele fala justamente do comportamento desses grandes grupos de esquerda, né? Que eles agem de forma massiva, muitas vezes sem pensar, e através de um comando sistêmico. E por isso que a esquerda faz grandes barulhos, mas são grandes hordas de pessoas que agem de forma mecânica. O Eclésio, ele coloca uma pergunta aqui, ó, interessante, tá? Mandar um abraço pro Jefferson Frank, que também está nos acompanhando, professor Jefferson, um abraço. O Eclésio faz a pergunta, ó, Rui, o presidente tem falado que toda essa situação de medidas restritivas e lockdown acabarão em breve. Na tua opinião, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a população não aguenta mais. Santa Catarina, Bruno, como é que a gente está? Como eu tenho jornal conservador, a gente se identifica, a gente conversa com pessoas de alta a baixo. Ontem mesmo tive uma consulta e eu falei para a moça, adianta entrar hoje, no caso ontem, né, com um processo para romper o lockdown? Eu disse para ela, a partir de domingo as coisas vão começar a romper muito mais rápido, porque domingo a população vai para a rua. Tem diversas ações. Então, assim, o que o presidente quer dizer? O presidente quer dizer que ele tem informações privilegiadas, porque ele trabalha muito com inteligência, e ele sabe que o lockdown não se sustenta mais. Por diversos motivos, alguns internacionais. Isso a gente fez uma live de quase 3 horas, falando exatamente como que diversas coisas, inclusive um barquinho que balançou num canal lá, é o responsável pela abertura mundial do lockdown. Ou seja, assim como as hordas do mal estão se levantando, e sim, eles são muitas, porque eles têm uma direção, acabar com o capitalismo, e aí vai juntando aquele engronho, e aí eles vão juntando. As hordas do bem também estão se juntando. E aí você vai botar lá, inclusive eu vou te botar uma coisa muito maluca agora, o Putin está jogando do nosso lado. É verdade. Até quando, não sei. Mas veja, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi um aliado importantíssimo para que a gente vencesse o mal. Se Hitler não tivesse invadido a Rússia, hoje nós com certeza seríamos todos nazistas. Uhum. Talvez eu tivesse passado no teste da cor, talvez não. Mas isso é fato. Se a Alemanha continua com o tratado de paz com a Rússia, ele tinha dominado o resto do mundo. Não tenho dúvida disso. Ainda bem que o pessoal é louco. E o Hitler, quando atacou a Rússia... E aí tem coisas divinas, que teve o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos, e teve... Então assim, o mal está sempre tentando chegar. Cabe a nós, cidadãos de bem, acordarmos e tomarmos as devidas atitudes com as devidas proporções. Como, reforço, medidas drásticas, por exemplo, de criminalizar o comunismo nesse momento. Daqui a 15 anos, quando a população estiver esclarecida, a gente pode liberar o nazismo e o comunismo. Por quê? Não tem problema, se o cara quiser ser comunista, ele vai ser comunista, e desde que ele não faça escalabros. Agora, neste momento, o comunismo está infestando. Então a gente tem uma infestação de rato na casa, você não vai começar a limpar os cantos, você vai botar a ratoeira e deter fome, vai matar os bichos. Então nós temos que exterminar o comunismo, é um princípio. Eu queria mandar um abraço também pro Jonas Cani, que jogou futebol comigo ontem, botafoguense que nem eu, um abraço, Jonas. E a Sirene Lang, que participou aqui do Chá das 8, que deu uma aula de sociologia, foi um baita de um programa. Sirene, obrigado por estar participando também. E Rui, então em relação a isso, a gente está quase caminhando para o final do programa, queria que tu me respondesse uma coisa. Como é que o Rui daqui a 30, 40 anos se vê? E como que você vai pensar em relação ao futuro? Bruno, voltando então a 1 ano atrás, por que eu me levantei? Eu estava na beira da piscina tomando cerveja e podia ter continuado. E eu levantei exatamente porque eu disse, eu não posso aguentar a tirania sendo implantada de uma maneira escabrosa e todo mundo aceitando. Daqui a 30 anos eu vou me ver exatamente como eu pensei há 1 ano atrás. Vou estar sentado na beira da piscina tomando minha cerveja, meu neto vai chegar, minha neta vai chegar e vai falar desse período. E eu vou dizer, olha, eu estava do lado certo. Enquanto o mundo inteiro propagava um negócio, eu era o ponto fora da curva. Eu fui achincalhado pela família, eu fui achincalhado pelos amigos, pelos vizinhos,
mas eu estava lá, lutando. E eu tenho certeza que o mundo que eu vou viver daqui a 30 anos vai ser muito melhor. E eu fiz a minha parte. Aí eu cito a Gilbert Chesterton, que falou a frase: todo período histórico foi salvo por um punhado de homens que não quiseram ser modernos. Ou seja, quem que salva a humanidade são sempre aqueles homens que não se dobraram ao politicamente correto, às regras de cada tempo. Todo tempo ele é vencido por pessoas que buscaram de alguma forma a sua raiz, que buscaram de alguma forma resgatar sua tradição, seus valores. Porque é muito fácil pensar em reconstruir, mas a gente tem que pensar que toda casa ela se mantém de pé porque ela tem fundamento. Perfeito. E toda liberdade perdida é muito difícil de recuperar. Por isso que eu não retrocedo. E lembrando com isso que você falou, Churchill, por exemplo, ajudou na Primeira Guerra Mundial e ajudou na Segunda. E assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, o parlamento retirou Churchill e colocou outra pessoa. Por quê? Porque Churchill é um homem de guerra. Eu me ponho no momento de guerra. Assim que acabar esse embate, e eu prevejo mais 10 anos, eu vou me retirar novamente. Meu lugar não é aqui. Eu estou empurrado, catapultado. Eu fui literalmente pinçado de onde eu estava, no meu conforto, e disse: não, tenho uma missão para cumprir. Depois eu saio, e a minha esposa retoma o meu lugar e continua o caminho. Porque ela é uma pessoa de paz. Eu sou uma pessoa de conflito. Então eu estou aqui para resolver. Por quê? Voltando a lembrar. Nós precisamos de medidas extremas. Nós não precisamos nesse momento de passar a mão na cabeça. Nós precisamos criminalizar o comunismo. Nós precisamos de alguém que vá lá e resolva. Enquanto você está aí achando que é um exagero, né? A Manuela Dávila, que defende restrições, levou ontem, primeiro dia de aula, levou a filhinha dela para a creche dela. Interessante, né? Entendeu? Interessante isso. Né? Mas a Maria do Rosário, quando teve o carro roubado, ela esqueceu de todo aquele negócio de compartimentar os bens, e em vez de passar o documento por meliante, ela chamou a polícia militar para ir atrás. Ou seja, o Freixo, que pede que todo mundo seja desarmado, anda com 12 policiais militares fortemente armados, o Luciano Huck e todos os outros. Ou seja, o comunista, o socialista e o nojo, eles têm o mesmo modus operandi. A ti tudo, o rigor da lei, a mim o amigo da lei. Lembre a Terceira Via, Luciano Huck estava em Cancún, logo após dar um abraço ridículo numa mulher ensacada. Né? Ele tem nojo de pobre, essa que é a verdade. Ele tem nojo de pobre, exatamente, óbvio. Ele não se lembrou que tirar a mulher da casa dele e arrastar por um período, isso tudo poderia ser uma infecção para ela, como ele disse que ela tinha comorbidades. Agora, fazer aquele show patético e logo em seguida ir para Cancún, ou seja, quantos? Quer uma coisa que eu tenho mais nojo é escutar o programinha dos caras dizendo: ah, pessoal, fique em casa. Ai, como é que tu tá? Ah, eu fico em casa, na minha cobertura de 600 metros quadrados. Aí quando eu canso, porque cansa ficar em casa, né, Bruno, só em casa, aí eu pego o meu carro, minha faxineira, meu não sei o quê, boto todo mundo dentro de 2, 3 carros e vou ficar em casa na praia. Ah, que interessante, quer dizer que tu pode se locomover, né? E como é que ela fica em casa? Ela tem uma plantação, ela tem uma vaca que ela mata lá, ou tem um maluco que está na rua trabalhando para trazer a comida para ela? Né? Ou ela tinha um estoque de 70 mil garrafas de vinho lá para fazer aquele macarrão depois de um ano? É o que eu digo. Quem sustenta essa quarentena VIP é um trabalhador irresponsável que deixou a família em casa para trabalhar e para arriscar sua própria vida. E escuta diariamente que ele está trazendo risco para o mundo inteiro. Agora você imagina a cabeça desse cidadão, Bruno. Ele vive numa dicotomia, porque ele acredita que deveria ficar em casa, só que se ele ficar em casa a família dele morre de fome. Então o cara está trabalhando para que aquele desgraçado fique fazendo uma propaganda irresponsável. Exato. Não, e outra coisa, até para encerrar que estamos quase estourando nosso tempo, o camarada que tem dinheiro e está em casa, ele não percebe que o dinheiro ele só tem valor por quê? Porque tem produto e serviço. Se as pessoas não trabalham, não tem produto e serviço, e o dinheiro vira papel, ô imbecil! E o que adianta tu ser milionário num país de merda que nem a Venezuela? Ah, mas a Venezuela, todo mundo é milionário. Porque para você comprar um pão custa 1 milhão de bolívares. Tem que ir com um carrinho de... Mas não tem pão para vender. Mas por isso custa 1 milhão. Rui, obrigado, cara. Porra, prazer enorme, cara, satisfação. De verdade, cara, o Chá das 8 está aberto.
Quando você quiser, participa. Tá? E para você que nos assistiu, gostaria muito de agradecer. Uma pena que o programa só tem 1 hora. Mas se você quiser, liga lá na Lux Brasil. Tá? O Rui tá direto lá, com lives quase que diárias. Tá? Então você vai na página da Lux Brasil e lá você pode acompanhar também o conteúdo dele e acesse também o Jornal Conservador. Tá bom, pessoal? Vamos seguir então. Um excelente final de semana para você. Que você tenha um excelente final de semana com a sua família. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Fui, pessoal. Isso aí. Valeu. Apoio Construtora Silva Pack. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Atenção você que precisa mudar o piso da sua casa, mas fica adiando só de pensar no barulho e na sujeira de uma reforma. A Reveste Arte tem uma solução para você: o piso vinílico. O vinílico é aplicado diretamente sobre o seu piso de cerâmica, sem precisar quebrar nada, evitando o barulho e a sujeira. Você pode optar pelo piso colado ou pelo clicado, que dispensa o uso de cola ou massa. O vinílico é confortável, não faz o tradicional toque-toque da cerâmica e não fica gelado. Venha conhecer a Reveste Arte e escolher o seu piso vinílico. Reveste Arte, Avenida Marginal Oeste, 405, Sala 3. Reveste Arte. Nós chegamos para somar. E cada pessoa que integra nosso time é um fator crucial nessa equação. Buscamos oferecer os melhores resultados para nossos clientes, com foco total em suas necessidades, determinação de entregar o melhor trabalho e a solidariedade de fazer parte de um time que coopera para que, juntos, todos nós possamos crescer. Essa é a Somaxi. E você faz parte disso. Apoio Construtora Silva Pack. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro.